E aí, pessoal do segundo médio, tudo bem com vocês? Vamos lá agora para a próxima etapa. A gente já havia feito toda a estrutura da apresentação de população. Então, aquela aulona que nós fizemos, eu já expliquei todo o conteúdo, então vou dar sequência agora, fazendo a correção das atividades com vocês, tá bom? Então, eu vou essa correção aqui a partir da aula 7, tá? Até o término do conteúdo relacionado aos assuntos e conteúdos que nós vimos sobre população, tanto a dinâmica população mundial e brasileira, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então. Aula 7 aqui. Como eu já tinha dado como tarefa de casa para vocês realizarem esses conteúdos, então nós vamos agora passo a passo sobre a correção, beleza? Então, galera, aqui, vem falando sobre a concentração populacional mundial, então nós já vimos a aula, então vamos para as atividades, vamos para essas atividades aqui, na qual vocês já realizaram. Então, eu não vou usar o tempo da aula, que é bastante precioso, para ler os enunciados, enfim. Eu vou abordar questão por questão, explicando quais são as alternativas corretas e por quê, tá? Aí, caso tenham dúvidas, encaminhe a dúvida através da própria Agenda Edu, ou então por e-mail, no qual eu já deixei ali, ou através dos contatos, através das redes de comunicação que eu já passei para vocês também, e eu vou deixar de novo na pauta do dia da Agenda Edu, tá bom? Então, pessoal, aqui a primeira questão, falando sobre as tendências globais em fecundidade, Então, aqui, com base no texto, é correto afirmar que a alternativa correta é a A, tá? É a alternativa aqui, a primeira, lembrando que aqui, fica melhor para destacar, as taxas de nascimento da população mundial têm declinado vagarosamente, contudo, há grandes disparidades entre as regiões mais e menos desenvolvidas, como na África subsaariana, onde as mulheres têm 3 vezes mais filhos, em média, que as das regiões mais desenvolvidas do mundo, Então, existe essa diferença muito grande, pois é um processo, que nós vimos relacionado aos desenvolvimentos desses lugares, Então, nós vemos aí dentro da estrutura que quanto menos desenvolvido um lugar, a tendência é que as mulheres ainda tenham muitos filhos, em cima dessa estrutura. Conforme o centro urbano vai se desenvolvendo, é aquele processo que eu comentei na aula anterior, ter mais filhos no centro urbano significa mais gastos. E no meio rural significava mais mão de obra. Então, o conceito ele acaba se modificando e alterando. Então, no grande centro urbano, as pessoas pensam atualmente, Um filho, uma mensalidade. 2 filhos, 2 mensalidades. 3 filhos, 3 mensalidades. 4 filhos, colégio público, Um filho, Disney, beleza. 2 filhos, Nordeste. Ok. 3 filhos, Praia Grande. 4 filhos, casa da avó. Então, acaba tendo essa estrutura, Por isso que a alternativa A aqui ela é a correta em cima dos conteúdos que nós já trabalhamos. O Brasil é um país populoso e despovoado. Tal contradição aparente pode ser explicada da seguinte maneira. Opção correta aqui é a C, galera. Desculpa, D de dado, D de disco, D de doido, Então vamos lá. Tem densidade demográfica pequena em relação ao total da sua área. Então, como que se calcula a densidade demográfica mesmo? Nós pegamos o número populacional, atualmente no Brasil de 211 milhões de habitantes, e dividimos pela área territorial que é de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Fez esse número da população dividido pela área territorial, e aí nós temos um número que dá um resultado em torno de 22 pessoas a 23 pessoas por quilômetro quadrado. Isso mostra que a tendência ela é bastante, a tendência do Brasil é ser despovoado, Não é um país povoado, é um país populoso, O número 211 milhões é um número grande para essa característica sobre se é populoso ou não, se é povoado ou não. Povoado, então, o Brasil não é, Então, a alternativa D é a correta, tá bom? Aí, galera, espero que vocês tenham executado as TMs e TCs, como combinado, sempre. Eu vou lembrar, eu juro que eu vou lembrar. No plural, lembrei. Então, quem não executou ainda, pode executar, tá? Aproveite para executar, galera, até o dia 9, tá? Todas as TMs e TCs que... Vou até anotar aqui para
colocar na Agenda Edu. Todas as TMs e TCs que estão atrasadas de vocês, busquem colocar na Agenda Edu até o dia 9, tá bom? Então, eu não lembro, ou você não pediu, ou coisa do tipo. Não tem problema, pessoal. Mas esse conteúdo eu já expliquei, então vocês não terão dificuldades de fazer essas TMs e TCs aqui. O que tem que ser feito no plural, executar, tá? Então é uma coisa bem simplesinha. Da aula 8 e 9, galera, então a gente vai para as atividades mais uma vez, ó. Vamos para o primeiro do Em Classe. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado mudanças significativas em suas taxas de crescimento vegetativo. Em 1960, a taxa de crescimento da população era de 2,99%, e em 2010 de 1,17%. Várias teorias procuram entender e explicar as mudanças populacionais registradas nos diferentes países e ou sociedade. Quanto às teorias populacionais e suas tentativas em explicar o desenvolvimento da população brasileira, assinale a afirmativa correta. Bem aquilo, né, pessoal? Professor, respeita a vírgula, né? Enfim. A alternativa correta é A. É em cima da teoria reformista, que preconiza que, com maior acesso à educação, saúde, emprego e distribuição de renda, as taxas de crescimento vegetativo começarão a diminuir, como consequência da melhor qualidade de vida da população brasileira. É o que nós comentamos na questão anterior, né? O custo de vida mais elevado. Aí nós juntamos com algumas outras coisas. Então, por exemplo, acesso à saúde, educação, que eu havia citado o exemplo de escola e de viagens, né? Então, agora nós podemos comentar sobre o aspecto também de transporte, tudo isso. Igual, por exemplo, uma família que hoje ela tem carro, certo? Ela tem um carro para fazer a locomoção desses familiares. Então, por exemplo, se a família tem mais de 3 filhos, já tem que pensar num carro maior. Então, o que acontece? Porque, se eu não me engano, carros populares é proibido andar mais de 3 pessoas atrás, tem que andar 4. Então, aí muda a faixa de preço de um carro popular, qualquer carro aí popular, 1.0, apesar de ser um carro simples, não necessariamente tem um preço simples, né? Nós estamos falando de carros entre 40 e 50 mil reais, né? Carro popular, zero, né? Uma família que, por exemplo, tem 5, 6 filhos, já tem que comprar um carro maior. Vai comprar aquele carro que cabe em 7 pessoas, né, dentro do carro. Aí o preço ele vai subir bastante, de 40 a 50 mil vai passar para um carro de 60, 70 mil. Então, o custo de vida, ele sobe muito também, né? Então, as pessoas começam a refletir e pensar sobre essas situações nas quais elas vivem, né? Beleza, pessoal? Na 2, o crescimento demográfico está ligado a 2 fatores: crescimento natural vegetativo, que corresponde à diferença entre nascimento e óbitos verificada numa população, e a taxa de migração, que é a diferença entre a entrada e saída de pessoas no território, tá? Então aqui, ó, qual é a falsa? A falsa é a alternativa 1, ó. Pelo princípio malthusiano, a população tenderia sempre a crescer mais do que os meios de subsistência, tornando a fome e a miséria uma realidade inexorável, né? Uma alternativa lógica para evitar o desastre populacional seria o controle da natalidade por meio do uso de métodos contraceptivos, aborto, abstinência sexual no casamento, etc. Então, aqui nesse caso, quando a gente fala do princípio malthusiano, na verdade, não se trabalha com métodos contraceptivos, isso vem depois, tá? Isso vem bem depois, porque na teoria malthusiana era evitar o sexo fora do casamento e o sexo antes do casamento, né? Evitando a fornicação e o adultério, para que o crescimento populacional ele viesse a ser o crescimento populacional ele pudesse ser controlado dessa maneira aí, né? Isso que aconteceu, né? Ou seja, o controle da natalidade através da moral, através das leis, né? E não necessariamente com o uso de contraceptivos ainda, porque naquela época não ocorria, tá? Então, vamos lá continuando. A 3, pessoal. A teoria reformista é uma resposta
Desculpe, pessoal. A teoria reformista é uma resposta aos neomalthusianos. Gente, perdão, é minha filha me ligando, tá? Um segundinho. Atenção, gravando. Espero que esteja dando continuidade aqui. Bom, pessoal, acredito que está rolando. Só verificando aqui, tá rolando. Eu tive que interromper a gravação, mas agora estou voltando, né? Minha filha estava me ligando, aí eu atendi. Agora, vamos lá. Continuando de onde paramos. A 3. A teoria, né, reformista, ela é uma resposta aos neomalthusianos. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que as precárias condições, então vou continuar naquele sistema, né? Aqui é a D, o equilíbrio da dinâmica populacional se dá pelo enfrentamento das questões sociais e econômicas. E aquele processo que o Brasil até já passou aqui através do êxodo rural, né, pessoal? Então, a população brasileira ela foi se adaptando, ela foi se adequando à nova realidade urbana, que é uma realidade muito diferente do campo, principalmente falando com técnicas rudimentares de produção agrícola, tá? Agora, a 4, pessoal, ó. A teoria populacional de Malthus pode ser expressa, resumidamente, da seguinte maneira, aqui, ó. O crescimento... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Fazer um teste. O crescimento aqui. O crescimento populacional se faz em aceleração intensa e é muito mais rápida do que a velocidade em que acontece a produção dos alimentos, né? Que era aquela preocupação inicial do Malthus, né? Vai chegar um momento que terá mais população do que comida para essa população. Então essa é a base da teoria malthusiana, tá? Aqui, ó, o mapa, né, mostrando a população no mundo nos últimos 25 anos do século XX. Então, quanto mais bolinhas tem, ó, um ponto significa o número de 500 mil indivíduos. Então, o que o mapa diz, né? O mapa está alegando o quê? Qual que é a atenção aqui, né? No caso, o mapa está dizendo isso daqui, ó, que em termos absolutos, pode-se afirmar que a maioria da população mundial se concentra em países fora do mundo chamado desenvolvido, né? Ou seja, olhando o mapa, se confirma isso mesmo, né? A maior parte da população, ó, está no mundo subdesenvolvido. A gente tem a Europa aqui, mundo desenvolvido. Mas quando nós pegamos aqui essa parte da China, da Índia, do restante da Ásia, da África e da América Latina, tem bem mais pessoas do que o mundo desenvolvido em si. Para vocês terem uma noção, pessoal, se nós dividirmos a população mundial em 3 pedaços, 2 pedaços inteiros estão só na Ásia. Se nós pegarmos essa mesma população mundial e dividirmos em 3 pedaços, um pedaço inteiro é só a Índia e a China, tá? Beleza, pessoal? Agora, passando para a próxima questão. Leia o texto a seguir. Há um desafio demográfico na União Europeia. Em 2009, a União Europeia tinha uma relação de 1,59 filho por mulher em idade reprodutiva. O mínimo para que a população se mantenha é de 2,1. Duas crianças substituem os pais. Aquele processo que eu comentei da aula. 2 pais, né, têm 2 filhos. Esses pais vão morrer e os 2 filhos ocupam o lugar desses pais na sociedade e assim por diante. Assim, o número de população mundial se mantém, tá? Se tiver menos de 2 filhos, na média, então a população daquele local ela tende a ter uma diminuição, tá bom? Continuando aqui, ó. Duas crianças substituem os pais e a fração de 0,1 compensa as meninas que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Outro fator que contribui para o desafio demográfico é o envelhecimento da população. Segundo projeções das Nações Unidas, em 2050, 37% dos europeus terão mais de 60 anos. Então, a situação demográfica europeia é essa daqui, ó. O aumento da expectativa de vida e o declínio da taxa de fecundidade, né? Essa é a realidade europeia, que é bem diferente da realidade dos países subdesenvolvidos, tá? Adentrando aqui a aula 10, pessoal. Então,
Aqui vem falando já da densidade demográfica brasileira, os lugares que têm maior número populacional no Brasil em si, né? Então aqui, por exemplo, nós vemos, né, a densidade demográfica do Brasil. As cidades mais populosas estão no litoral e são as primeiras cidades, né, que foram fundadas no território brasileiro em si. O número populacional da população brasileira, a evolução que existe, né? Então olha aqui, por exemplo, em 1872 era de 9 milhões de habitantes, quase 10. Só a cidade de São Paulo hoje tem aproximadamente 12 milhões de pessoas, tá? Só a cidade de São Paulo. Então, a coisa ela vem evoluindo muito, né? Ó, em 1970, 94 milhões de habitantes, né? Tanto que tinha a musiquinha da Copa do Mundo de 70, né? Que era 90 milhões em ação, pra frente Brasil e por aí vai, né? Então, era de 90 milhões. E hoje somos em mais de 211 milhões, segundo o site do IBGE. A gente pode pegar essa informação atualizada aqui, ó. Quer ver? A gente vai lá, entramos no site do IBGE, ibge.gov.br, e aqui vai ter o número aproximado atualizado, tá? E esse número ele é atualizado o mundo todo. Então aqui, ó, a população 211 milhões. Aí eu abri aqui, né? E dá o número populacional do Brasil, tá? Então aqui nós temos um brasileiro a mais no país a cada 20 segundos. Então hoje, ó, 19 horas 22 minutos, do dia 5/4, 211 milhões, 345.670 brasileiros. Aí daqui a pouquinho, 271 pessoas terão aqui a mais, aí virou, né? E assim por diante. E aqui é a pirâmide etária, né, do Brasil em si, tá? E no caso, fazendo comparação com Minas Gerais, tá? Aí você pode clicar aqui, né, no estado que você quiser. Então aqui São Paulo, a estrutura. Então tem já em cima do estado de São Paulo, 46 milhões de habitantes. E você pega, por exemplo, a população da Coreia do Sul inteira é de 51 milhões de habitantes. Você pega a população inteira da Itália, é de 61, quase 61 milhões de habitantes. Então São Paulo tem quase aí tem só 5 milhões a menos de pessoas do que a Coreia do Sul. Só o estado de São Paulo. Nós estamos falando do território brasileiro, tá? E aqui as informações. É um site bem legal aí para vocês se atualizarem, tá? Então aqui ó, as projeções de crescimento, como aconteceram, né? Então vamos para as atividades aqui, ó. Questão da FGV. A população brasileira cresceu 0,86 entre 2013 e 2014, segundo o IBGE. O total de habitantes nos 5.570 municípios do país chegou a 202.768.562 habitantes em julho de 2014, mas o percentual de crescimento não foi uniforme em todos eles. Então, olha aqui, municípios de grande porte, né, teve aqui um crescimento de 0,84, municípios de médio porte, 1,12, de pequeno porte, 1,02, e a média brasileira de 0,86 aqui, tá? Então, a partir dos dados da tabela e dos seus conhecimentos sobre a população brasileira, é correto afirmar aqui, galera, ó, a opção A. A opção A, né? Deixa eu só isolar ela aqui para vocês, fica melhor, né? Os municípios de médio porte são importantes centros regionais em seus estados, ou integrantes das principais regiões metropolitanas, configurando-se como áreas de atração migratória, né? Aqui é a questão 1. Questão 2, pessoal, olha lá. A população brasileira, como se pode observar no mapa, por motivos históricos e econômicos, encontra-se distribuída de forma irregular no território. Então, nós vemos que o número populacional aqui, galera, não está distribuída de maneira igualitária, de maneira homogênea, tá? Bem diferente, bem heterogênea essa distribuição. Então, aqui, ó, embora essa característica tenha se alterado nas últimas décadas com o avanço do interior para o interior do país, a população ainda está bastante concentrada ao longo do litoral, no qual também são encontradas as maiores densidades demográficas, né, a maior população. Um dos motivos aqui, pessoal, dessa população, dessas cidades maiores estarem no litoral, era porque essas cidades estão localizadas nas regiões em que chegavam os imigrantes.
Então, desde o período colonial, desde 1500, eles chegavam no litoral. Então, começaram a se instalar os pequenos vilarejos, se tornando cidades, e hoje temos as maiores cidades do país, todas localizadas no litoral. E uma coisa mais curiosa até, se nós observarmos todos os outros países do planeta Terra, sempre o litoral é mais povoado. Por quê? Porque é por onde chegavam as populações imigrantes, né? Os invasores e tal. Então aqui, pessoal, ó, apresente as conclusões naturais e econômicas que favorecem a ocupação das planícies litorâneas. Então, é o que eu comentei aqui, né, sobre a questão dos imigrantes que chegavam, né, tá aqui marcando, eu vou até destacar. Então, assim, a colonização portuguesa, a exploração econômica dessas regiões, não tinham métodos de transporte tão rápidos e evoluídos, então ir para o interior era mais trabalhoso, né, e não necessariamente era para ir para o interior, teria que já ter tido a exploração muito forte no litoral, e ela não tinha terminado, entendeu? Então aqui as planícies litorâneas, né, ajudavam no processo da importação e exportação, por onde eram enviados os produtos e por onde eram recebidos esses produtos. Destaque os problemas ambientais produzidos com essa ocupação. Os problemas ambientais são inúmeros, né? Um deles é que hoje resta mais ou menos 10% da Mata Atlântica, né, do seu tamanho original, apenas 10% atual. Tanto que ela é considerada um hotspot atualmente aqui no Brasil, né? Então, a eliminação da vegetação natural, né, no caso da Mata Atlântica, comentei agora, a alteração da paisagem, a alteração da paisagem geomorfológica, né, nas encostas, nos aterros, na ocupação, nos afluentes dos rios, e a alteração muito forte da fauna e flora marítima, né? Então, isso fica muito claro e evidenciado, né? Quando nós vamos para o litoral aqui, não importa a praia, praia grande, Guarujá, Bertioga, né, e por aí vai. Desde o litoral norte até o litoral sul, até chegando em outros estados. Então nós vemos de maneira muito clara, fica muito evidenciado essa influência, né, do ser humano, transformando o espaço natural em um espaço geográfico e destruindo esse ambiente todo, né? Então é complicado. Aqui, galera, na 3, né, nós temos a população absoluta das regiões brasileiras entre 1940 e 2010. Lembrando que população absoluta é todo mundo. Não importa se é alto, magro, baixo, gordo, verde, azul, lilás, roxo, não interessa. É toda a população humana, tá? Lembrando que animais não compõem estudos populacionais, né? Nós estamos falando de pessoas, tá? O crescimento populacional brasileiro foi significativo a partir da segunda metade do século passado. Entretanto, a análise da tabela indica que o avanço não foi semelhante entre as regiões do país. Nomeia as duas regiões brasileiras com maior crescimento relativo da população no período considerado. Em seguida, indique os dois motivos que contribuíram para o acentuado aumento populacional. Então, as regiões Centro-Oeste e Norte, tá? E os motivos aqui. Então, eu vou usar outra estratégia aqui para ficar fácil de visualizar. Colocar uma cor aqui mais forte, né? Então, para destacar os pontos principais aqui, ó. A construção de Brasília, a criação de projetos de mineração, aliás, de exploração mineral, né? O avanço da fronteira agrícola, né, nessas regiões. Não ficou muito bom, vou alterar aqui. Pronto, né? Fica evidenciado os movimentos migratórios indo para outras regiões do país em si, tá? Aí, né, nas aulas 11 e 12, né, então, aqui na aula 11 e 12, pessoal, eu pedi para vocês executarem até as atividades da aula 10, tá? Então, eu corrigi os exercícios agora até a aula 11, até a aula 10, e da aula 11 em diante, eu não vou corrigir com vocês, nós vamos fazer juntos agora, tá bom? Então, agora mudou a estrutura, né? Eu vou ler os enunciados, aí eu vou sugerir que você pause o vídeo para encontrar a resposta certa, dê play e você já vê a correção em seguida, tá? Então, esses tópicos aqui a gente já abordou também, o crescimento vegetativo da população brasileira, que tem os ciclos, né? Que a gente fez a comparação lá atrás, na apresentação. Então, os períodos, né? O primeiro período, o segundo e terceiro, tá?
A Europa está vivendo o quarto e nós estamos vivendo o terceiro período aí de transição demográfica. Então, aí aqui o gráfico mostrando, né? Outros também gráficos parecidos com o que nós já vimos na aula em si, tá? Então, aqui, pessoal, olha só. A 1 eu já mostrei. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. A população brasileira, em razão da diminuição da taxa de fecundidade, deve começar a decrescer a partir de 2040. Essa situação é chamada de transição demográfica. O fenômeno é maior na cidade do que no campo, tá? Então, acaba sendo uma complementação das lacunas aí do exercício 1. Exercício 2. A imagem a seguir apresenta um dos... Vamos colocar na imagem, aqui. A imagem a seguir apresenta um dos estágios da transição demográfica no Brasil, ou seja, o processo de passagem de altas taxas para o de baixas taxas de natalidade e de mortalidade, iniciado no período após a Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, aqui, né? Aqui no caso, a transição demográfica é considerado, né, um fenômeno, né, que pode ser explicado através das seguintes características, né? Então tá aqui, ó, como mencionado corretamente, a alternativa C. Então, a alternativa C, né, ela aborda aqui a urbanização, a entrada da mulher no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos, né? Então, lembrando, né, um dos assuntos da aula anterior lá, da apresentação. Então, no caso da urbanização, os custos de vida que são mais elevados, a entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, hoje em dia é muito natural a mulher adentrar o mercado de trabalho, buscar não depender de homem nenhum, buscar uma vida independente, né, no próprio processo de evolução das famílias, né. Antigamente era uma coisa, perante a sociedade, não era vista com bons olhos uma mulher ser independente e tudo. A mulher ela deveria ser recatada do lar e depender do marido. Isso era um exemplo de mulher para os períodos antigos, que hoje, né, ainda bem que isso caiu por terra. Então, a mulher ela tende a se casar mais tardiamente porque ela quer construir uma vida independente, ela quer ter o carro dela, ela quer ter a casa dela, não necessariamente depender de outra pessoa para conseguir alcançar esse patamar, né? Então aqui é a alternativa C, galerinha. A 3, pessoal, tá? Então aqui, questão do Mackenzie, né? Com base na tabela acima, né? E a respeito da população brasileira, assinale a alternativa correta, tá? Então, né, a alternativa correta, né, é a letra D. Eu não estou conseguindo fazer o que eu queria, né? Porque a resposta ela aparece já no meio do enunciado. Então vamos lá. Então aqui no caso, né, com base na tabela acima, a respeito da população brasileira, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, aqui não tem muito segredo, né? Por que não tem segredo? Porque é a análise da interpretação da tabela, tá? Então, aqui, ó, a queda das taxas de fecundidade tem se mostrado como uma tendência nacional. De um modo geral, a queda acompanha as transformações socioeconômicas, né, das últimas décadas, né? Então, isso que vai acontecendo aí nesses períodos passados até o período atual, né, essas modificações. E analisando aqui, né, por exemplo, a taxa de fecundidade, no Sudeste, olha como ela cai mais rápido, né, como ela era mais baixa já em relação aos outros lugares. Então aqui a 2010 ela continua sendo a mais baixa, né, então tem uma diferença aí, né, muito boa até. Então, galerinha, ó, aqui vai dar, aqui deu, ó. Na 4, ó, vou ler o enunciado com vocês. Nas últimas décadas, houve diversas mudanças estruturais na economia brasileira, com a industrialização e a urbanização, que alteraram o comportamento reprodutivo da população. Um gráfico em forma de pirâmide, em cuja ordenada aparecem os grupos de idade e em cuja abscissa encontra-se o contingente populacional em números absolutos ou percentuais. É a forma usual de representar a estrutura etária da população. Então aqui, pessoal, né, observe o gráfico. E aí tem um gráfico. Então eu vou parar agora aqui e você dá um pause, pause o vídeo. Leia aí o restante do enunciado, analise o gráfico, tente realizar. Realizou? Aí você tira o pause e vai continuar deste ponto em diante.
Beleza? Vamos tentar, galera, vamos lá. Né? Vocês estão em casa, mas vamos dar uma esforçada aí, né, para conseguir realizar alguma coisa aqui, né? Então, aqui, galera, ó, então a pirâmide etária do Brasil em 1991, 2000 e 2010, como ela está se modificando, né? Então, aqui, ó, com relação à evolução da pirâmide etária do Brasil, no período de 1991 a 2010, considere as afirmativas a seguir. Então, aqui apenas né, a 1, 2 e 3 estão corretas. A 4 está errada. Tá? Então, vamos lá para a 4, eu vou explicar por que ela está errada. Há uma tendência de manutenção na estrutura etária da população com a preponderância de jovens demonstrando estagnação da transição demográfica do país. Né? Não, isso não está acontecendo. Né? Nós vemos o contrário. Não está estagnado. Estagnado seria parar. Não está parando, ainda está no movimento de diminuição do número de filhos. Tudo bem, pessoal? Beleza? Aí a 5 aqui, ó. Existe uma relação direta entre o dinamismo das práticas sociais e as transformações nos indicadores demográficos das sociedades. Observe nos gráficos um exemplo de alteração de comportamento social no Brasil. Então, aqui, ó, a proporção de nascidos por idade da mãe no Brasil entre 2000 e 2012. Então, aqui, por exemplo, ó, mãe com menos de 15 anos de idade. Então, era o quê? De 0,9 a 1% da população feminina que estava grávida. Né? De 15 a 19 anos, olha só como essa taxa ela é alta. 22%. Era em 2000 e 2012 de 18%. Mesmo assim é muito alto, né? As adolescentes sendo mães entre 15 e 19 anos. Entre 20 e 24 anos é onde está a maior parte, né? Aqui, formado por mulheres de 20 e 24 anos, 31%, em 2000 e 2012, 26%. Então nós percebemos o quê? Que as mulheres elas estão optando em ficar grávidas mais tarde, né? Aí você pensa, professora, e o número de abortos que entra aí? Então, galera, por incrível que pareça, segundo os dados, né, de algumas instituições aí, o número de abortos ele é mais forte no grupo dessa idade, ó, entre 35 e acima de 40 anos. Esse é o número de mulheres, o maior número de mulheres que abortam no país no momento é este, tá? Então, por que isso acontece? Porque às vezes nessa altura da vida, as pessoas começam a pensar, né? Se, nossa, já passou tanto tempo que eu fui mãe, eu fui pai, agora você é mãe ou pai agora, né? Ou então no sentido de, pô, nossa, vou começar tudo de novo, né? Enfim, né? As mudanças verificadas do ano 2000 e 2012 ocasionaram o seguinte comportamento demográfico, né? O que está acontecendo, né? O que nós vemos? A redução da taxa de fecundidade, né? Então nós vemos, né, o número caindo, né, de pessoas tendo filhos aí na maior parte do processo aqui, tá? Beleza, pessoal? Na 6 a gente tem uma pirâmide etária aqui do Brasil, desculpa, do Brasil não, do Rio Grande do Sul, de 1970. Tomar um gole d'água aqui para molhar a garganta, que ela já estava seca. E eu percebo que pela aula online eu falo mais ainda do que na sala. Então aqui analisando, né, o número de homens e de mulheres, né, de 0 até mais de 80 anos aí, tá? Então nós vemos que já tem uma diminuição aqui, uma tendência, as pessoas tendo menos filhos já está aparecendo na pirâmide etária, tá? Então aqui já essa é de 1970, agora é de 1991. Então nós vemos já essa alteração sendo mais forte, né? Está acontecendo um alinhamento. Opa, aqui a câmera. Está acontecendo um alinhamento dessa pirâmide etária. Ela estava assim e agora ela está se modificando, né? De 2010, né? Ó, veja como ela se modificou. E olha só como é nítido aqui, como as mulheres vivem mais do que os homens, né? Então, aqui, ó. Aqui, pessoal, aquele momento, dê uma pausa, leia as afirmações, tenta resolver. Marcou a que você achou que é a correta? Tira o pause. E aí escute a correção. Beleza? Vamos lá então. Qual que é a correta, galera? Aqui, ó, no caso, né, todas são corretas. 1, 2 e 3. Né? Não tem muito segredo, não. Tá?
E aqui no caso da aula 13, né? Então eu vou pontuar aqui a 11 e 12, corrigimos. A 13 ainda está falando de conteúdos que nós já explicamos na estrutura etária do mundo, né? População etária, as taxas de natalidade, mortalidade, população absoluta, PEA, que é a população economicamente ativa, tudo isso nós vimos já na explicação da matéria, tá? Só que aí eu vou procurar nas próximas aulas não explicar tanto conteúdo, explicar menos conteúdo, exercício, menos conteúdo, exercício, em vez de ser muito conteúdo e depois muito exercício, tá bom? Então, eu vou alterar isso para as próximas aulas. Então, aqui nessa estrutura da pirâmide etária do planeta, né, da aula 13, então, o grande parte desses gráficos aqui eu já mostrei da fase de transição e tudo, né? Mas vamos lá, vamos repassar aqui já da aula da apostila, né? Porque isso eu não fiz, eu fiz da apresentação. Então, aqui, ó, a pirâmide etária mundial, né? De 1960, né? Então, ela acaba sendo muito forte, né? Uh, já aqui agora, né? Nesse processo, pirâmide etária. Gravando, continuando aí, pessoal, né? Tá ok, vamos lá então. Então, pessoal, vamos lá. Aqui nós temos a sequência, né, de onde paramos, da pirâmide etária populacional de homens e mulheres em 2015, e no formato dessa pirâmide, né, nas alterações do ano de 2015 em Angola, por exemplo, né? Olha como a base ela é mais larga. E essa é uma característica muito forte dos países aí subdesenvolvidos, né? Então é aí que acaba acontecendo isso. Então aqui no Em Classe, galera, ó, observa as pirâmides etárias abaixo, a distribuição da população por sexo e por faixas de idade, apontando transformações na estrutura populacional do Brasil. Então aqui, ó, crianças de 0 a 4 anos, de meninas e meninos, né, e assim por diante, número de milhões de habitantes, tá? De 1980 e 1990, né? Aqui, já como fica a estrutura de 2000 e a estimativa para 2020, tá? Então, aqui, ó, considerando o período de 1980 a 2020, explique a mudança principal na proporção, né, de jovens e adultos, de jovens e a mudança principal, né, para idosos da população brasileira. Então, aqui, galera, eu vou selecionar para vocês, ó. A principal mudança, ela é observada pelo estreitamento da pirâmide, indicando que houve uma redução no setor, consequência da taxa de natalidade e de fecundidade, ou seja, as mulheres tendo menos filhos, né? Então, em relação aos idosos do Brasil, há um alargamento no topo da pirâmide. Por quê? Porque eles estão tendo agora uma melhor condição de vida do que eles tinham antigamente. Beleza, pessoal? A 2. Então, a 2 está aqui, ó. Considere a tabela abaixo sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que é uma medida comparativa usada para classificar a qualidade de vida oferecida por um país aos seus habitantes. Então, aqui no caso, ó, né, a 3, que ela é incorreta aqui, tá? As corretas acabam sendo aqui, né, no caso, a 2 e a 3. Oh, perdão, falei errado. Aqui no caso, ó, a 1, ela é incorreta. Aqui, Cuba apresenta expectativa de vida média de anos, escolaridade e rendimento per capita superiores aos do Brasil, né? Então, nós pegamos aqui, por exemplo, o Brasil e Cuba. Então aqui nós vemos que Cuba tem um IDH melhor que o do Brasil, tá? Que a expectativa de vida é maior do que a do Brasil, a média de anos de escolaridade é maior e o rendimento nacional bruto aqui, ó, do Brasil é muito maior o rendimento do que o de Cuba, tá? Então aqui expectativa de vida, médias de anos e rendimento. Então rendimento não. Nos outros fatores, os números de Cuba são melhores que os números brasileiros, só no rendimento que não é, tá? Por isso que o item 1 está fora. Então a verdadeira é só a 2 e a 3. Na 3, observe o gráfico a seguir e responda as questões. Então nós temos um gráfico aqui da expectativa de vida ao nascer em algumas regiões do mundo. Então aqui a expectativa de vida na África entre 1965 e 1970 era de 43 anos de idade, tá? E o dado de 1995 a 2000 de 52. Isso mesmo, pessoal. Se nós temos pais, por exemplo, acima de 43 anos,
Se fosse na África em 1965 até 70, eles já estariam mortos. Se fôssemos africanos e nossos pais tivessem mais de 52 anos, seria um milagre, nos anos de 95 a 2000. Né? Então, a expectativa de vida, e veja como é diferente dos outros países, né? Por exemplo, os países desenvolvidos, 75 e 70, né? Então, nós vemos que a diferença é muito grande. Gente, estamos falando de mais de 20 anos da média. 20 anos vivendo é muita coisa a mais do que o outro, né? Então, aqui, ó. Indique as regiões do globo com taxas de esperança de vida ao nascer inferior à média mundial, dos intervalos. Então, aqui, galera, ó, entre 1965 e 70 são regiões africanas e asiáticas que encontram abaixo da média mundial. Entre 95 e 2000, apenas a África está nessa situação. Entre os períodos de 95 e 70 e 90, desculpa, aqui é para ser 65, tá? 65 e 70 e 95 e 2000, o melhor desempenho no aumento da expectativa de vida ao nascer observado é na Ásia, né? Veja como a Ásia ela melhorou, né? Nesse quesito aqui, ó. Né? Ela melhorou 13 anos, isso é muita coisa também, tá? Por que entre os períodos de 1965 e 70 e 95 e 2000 houve aumento da esperança de vida ao nascer, né? Então, o que está acontecendo? Ocorreu uma melhora significativa nas questões relacionadas a saneamento básico, maior acesso à educação, melhores condições de alimentação, maior disseminação das vacinas, maior acesso à saúde, urbanização e relativo aumento da renda em escala global, renda financeira, apesar de estar ocorrendo em condições desiguais, pessoal. Beleza? Bom, galerinha, eu vou finalizando aqui as correções da aula 13. Na próxima aula será da 14 em diante, mais um pouquinho de conteúdo aí, tá bom? Bom, galera, desejo aí para vocês uma ótima semana, tá? Continuem encaminhando as coisas por e-mail, eu tô recebendo, tá? Tô tabulando quem tá fazendo e quem não tá fazendo. Então, quem tá ainda meio dormindo no ponto, dá uma desacomodada aí, coloca a vida em ordem, tá? E que dá tempo. Não perca muito tempo nesse sentido. Beleza, pessoal? Até mais para vocês e boa semana, viu?